Essa apresentação, mais do que abordar simplesmente uma ferramenta, vai falar sobre um conceito e uma estratégia que a Tritus desenvolveu nos últimos anos, que é a de aplicar a tecnologia de atendimento virtual com um foco corporativo nas organizações. Falando de Tritus, a união de duas competências foram importantes para produzir essa abordagem, essa solução. Primeiramente, uma experiência de mais de 20 anos na área de consultoria, de processos e na implantação de soluções de gestão de atendimento em muitos ambientes corporativos. Depois, também a competência de uma fábrica de software certificada que foi agregada para produzir uma solução que hoje é denominada ServiceBot. A experiência nesse mercado de sistemas inteligentes, vindas dessas duas empresas, se iniciou primeiramente em 93, já com o desenvolvimento de uma primeira solução baseada em gestão do conhecimento, que hoje é um dos kernels utilizados para que o próprio robô tenha a sua inteligência. Com o passar do tempo, e já a partir de 2004, também havia sido agregada uma segunda tecnologia no produto da Tritus, que permitia a execução de scripts inteligentes. Também esses scripts foram utilizados como base de uma nova arquitetura ou agregados à arquitetura das bases de conhecimento para, em 2009, então, produzir um projeto denominado ServiceBot. Esse projeto, a partir de 2012, começou com as implantações e hoje já possui, então, 4 anos de projetos bem-sucedidos. Tudo começa com a ideia de que, paralelamente aos canais de comunicação com o seu cliente final, seja ele um cliente externo ou um cliente interno, dentro da concepção das centrais de serviços compartilhados ou dos service desks, por exemplo, nós poderíamos agregar mais um canal de atendimento virtual. Mas simplesmente colocar um canal adicional de atendimento virtual paralelo aos canais já existentes poderia não produzir o resultado esperado. Então, o começo da nossa estratégia foi definir que o atendimento virtual poderia entrar como um processo de porta de entrada, de retenção de demanda para os outros canais de atendimento pessoal. A gente sabe que os canais de atendimento pessoal, sejam eles quais forem, seja WhatsApp, chat convencional, redes sociais, estrutura de atendimento de 0800, atendimento presencial, atendimento por e-mail, dependem de um elo fraco que é o capital humano, ou a capacidade humana para articular esses canais. Se a gente conseguir reduzir o volume de atendimento que chega até esses canais, colocando um nível de atendimento virtual, nós vamos requerer menos pessoas, trabalhar muito melhor com a questão do gerenciamento de filas de ociosidades, com a expansão dos turnos de atendimento, com efetivamente uma maior qualidade e até um menor custo final. Por que qualidade maior? Porque nós vamos estar falando de um atendimento virtual baseado numa estratégia de repetitividade. E como todos sabem, qualquer programa de qualidade que busque qualidade vai falar de repetitividade. E qual é o embasamento tecnológico que veio por trás, então, dessa abordagem da busca do atendimento virtual? A primeira questão é nós falarmos, então, de uma tecnologia de segunda geração e não mais a tecnologia de primeira geração, que é aquela que simplesmente estaria provendo algum tipo de relacionamento via uma simulação de um chat para, por exemplo, responder perguntas. Vocês vão perceber que na abordagem da nossa solução, um ponto era extremamente importante. Nós não queríamos mais um atendente que fosse passivo na conversa ou que simplesmente recebesse uma pergunta e respondesse alguma coisa com relação àquilo. Nós queríamos um atendente que tomasse à frente da conversa e desenvolvesse realmente
um processo de atendimento. Então, o desenvolvimento dessa solução, que hoje é ilustrada aqui, tanto disponível para desktop como para dispositivos mobiles, podendo ser incorporada em apps, podendo ser incorporada em portais, partiu da comparação do que a primeira geração poderia oferecer e do que a segunda geração poderia oferecer. É sabido que a primeira geração é aquela baseada, num tutor, no conceito de um tutor que sabe responder às suas perguntas, que se oferece para esclarecer questões, para orientar ou para ensinar sobre um certo procedimento. O processo básico de treinamento dessa primeira geração vinha de perguntas e respostas, um ambiente onde eu previamente cadastrava um conjunto de perguntas e respostas numa base de conhecimento e a partir disso o meu robô poderia fornecer orientações sobre aquele tema. O que trouxe a segunda geração? A possibilidade de se criarem atendentes proativos, atendentes que são treinados não mais com simplesmente perguntas e respostas, mas com conhecimento sobre um ambiente e com scripts de atendimento. Se nós pararmos para pensar, é exatamente dessa maneira que nós treinamos hoje, por exemplo, um atendente humano que é recrutado para a nossa equipe de atendimento. Nós vamos precisar recrutar essa pessoa, colocar essa pessoa numa sala de treinamento e com o conhecimento que essa pessoa traz da sala de treinamento, nós vamos precisar ensiná-la a conversar com os nossos interlocutores. O que ela deverá perguntar, o que ela deverá usar como referência para a próxima pergunta, se efetivamente o cliente já deu uma informação, então aquilo não é mais necessário ser investigado, se com aquela informação que eu coletei daquele cliente na conversa, eu posso executar uma análise daquele dado, decidir alguma coisa sobre aquele dado, efetuar um processamento, calcular um novo valor, consultar alguma coisa no sistema de retaguarda com a informação original que eu obtive, processar essa informação atualizando um outro sistema, enviando um SMS ou um e-mail para a pessoa de confirmação, elaborando um orçamento, gerando um boleto que eu possa enviar. Então, todos esses procedimentos e processamentos são parte do que a gente chama de uma solução que tenha foco corporativo, ou seja, uma solução que consiga executar um processo de negócio dentro da sua corporação. E com essa visão nascem os Service Bots, um termo registrado pela Triturus para esse tipo de tecnologia. Mas mais do que a solução, como nós falamos no início, a gente quer falar de um diferencial estratégico dessa abordagem. Se nós falamos que o foco corporativo é o nosso grande diferencial, o que representa então esse foco corporativo? A primeira questão que tem que ser vista é que quando nós falamos de um ambiente corporativo, nós estamos envolvidos com toda essa complexidade, com conversar com aplicações proprietárias, com portais corporativos, com ferramentas de gestão de serviço, com plataformas de e-commerce, integrando meios de pagamento, ferramentas de CRM, ERP, ambiente móvel, monitoração física do ambiente. Então, é um nível de complexidade no qual a gente gostaria de agregar a nossa tecnologia de Service Bot. E com essa finalidade, então, ele nasceu. Nasceu com a ideia de ser uma ferramenta que pudesse, agregando-se a essas plataformas todas, prover um ambiente de editoração e de configuração para scripts inteligentes, para que conversas inteligentes pudessem ser submetidas a um robô de atendimento, interagissem com todas essas plataformas e produzissem um resultado. Isso tudo já seria um ganho expressivo e importante, mas nós enxergamos mais um passo além. De nada interessa conversar com centenas de clientes virtualmente por dia se eu não conseguir agregar gestão sobre essas conversas. E o que representa a gestão? Representa poder fazer não só a integração com todas essas plataformas de retaguarda, seja com web services, seja com
RPA ou através de EDI, promovendo essa troca bidirecional de informações, ou seja, o robô conseguindo passar dados para esses ambientes e esses ambientes conseguindo passar dados para o robô, mas principalmente tendo rastreabilidade de todo esse processo. Eu preciso saber sobre o desempenho da conversa do meu robô, eu preciso saber sobre a efetividade, sobre o grau de rejeição, sobre o fluxo que essas conversas têm tomado, se elas têm sido muito longas, muito breves, se o cliente tem ido pelo caminho de sucesso nas conversas ou pelos caminhos mais de objeção, se ele tem se objetado a fornecer informações e eu só tenho conseguido isso depois de uma negociação, se eu tenho conseguido fazer uma integração com canais de retaguarda e quais canais são os mais utilizados, que feedback o cliente tem dado sobre o uso dessa ferramenta, que dado eu tenho conseguido coletar durante essa conversa com o cliente no robô, ele tem mostrado intenção de compra de um produto meu, ele tem mostrado rejeição à compra de um produto meu, ele tem níveis de gasto, qual é o hábito de acesso dele nesse ambiente, com que frequência ele vem a esse ambiente, com que frequência ele entra pelo robô e solicita para falar com um atendente humano, ou ele permanece com o robô conversando, que perfil ele possui de compra, de interação e por aí vai. Então, agregando todo esse complemento a esse ambiente, nós acabamos por produzir uma ferramenta que não só traz o diferencial tecnológico, mas traz o diferencial de resultado. Resultados esses que podem ser vistos em dois cases de referência que nós podemos citar. Um no suporte à área de aplicações, aquele Service Desk convencional, e um outro numa área de atendimento muito mais com foco a informações de processos de matrícula, processos de participação em cursos, processo de financiamento de cursos pelo FIES, pelo ProUni, né? Aquela visão que é uma central de atendimento ao aluno. Vocês podem ver, né, que nos dois casos houve um crescimento expressivo, né, no uso da ferramenta, um crescimento surpreendente no primeiro ano, um crescimento vegetativo contínuo de crescimento no caso do atendimento ao aluno, um pouco menor, mas que vem prosseguindo já nos últimos 3 anos com uma frequência de crescimento contínua, um nível de retenção de conversas bastante interessante também. O que isso significa, né? Que eu consigo fazer com que as pessoas que entram no robô permaneçam lá e não peçam rapidamente para serem transferidas para falar com um atendente humano, como acontece em outras soluções. A quantidade de scripts, a complexidade de scripts que vem sendo desenvolvida também crescente. Então, são informações importantes que demonstram basicamente a possibilidade desse ciclo de atendimento que nós estamos demonstrando aqui poder ser efetuado por uma ferramenta através de uma otimização muito interessante. Então, se a gente considerar hoje um atendimento clássico, a gente teria tanto a fase de saudação, onde eu reconheço com quem eu estou falando e qual é a necessidade que a pessoa tem, passando pela qualificação mais detalhada da sua demanda, passando pelo registro desse pedido e chegando até o tratamento final da demanda que chegou efetivamente, toda ela sendo feita por um técnico, e isso tomando um tempo precioso do seu canal de atendimento, gerando um custo expressivo muitas vezes, se esse canal é telefônico ou esse canal, né, é um canal que tenha uma demanda de um técnico mais qualificado. E o que a gente procura mostrar, e tem obtido resultados nos nossos projetos, é que nós poderíamos fazer facilmente essas primeiras 3 etapas de saudação, qualificação e registro totalmente automatizadas pelo Service Bot, com um desempenho tão bom ou melhor o desempenho que um técnico estaria tendo para fazer essas mesmas atividades, porque o técnico poderia cometer erros, falhas, distorções, e o processo repetível, né, programado dentro de um robô de serviços não teria como isso
como o imprevisto acontecer. Mas mais do que isso, nós poderíamos, na quinta fase, que é a fase da resolução, da tratativa do problema, ainda contar com duas opções: fazer com que o robô, executando as primeiras 4 fases, repasse a quinta fase para ser executada por um técnico, ou que o robô efetivamente tenha condições, inclusive, de dar vazão à quinta fase, dando a recomendação, abrindo a solicitação, agendando a visita, solicitando a entrega de um equipamento, resetando uma senha, cadastrando um usuário no seu ERP, marcando as férias do seu funcionário, tudo isso de modo automático. Então, chegando-se a essa quinta etapa, nós podemos ter o requisito da automação completa ou o requisito da semi-automação, em ambos os casos com grandes resultados, como vocês viram. Isso nos leva à possibilidade de usar essa tecnologia em situações das mais diversas, como triagem, roteamento, recepção, envio de documentos, assim como um atendente humano poderia, numa conversa de chat, mandar um modelo de documento para um aluno preencher, aguardar o preenchimento, o escaneamento e a devolução desse documento eletronicamente numa conversa de chat. O nosso robô seria capaz também de fazer isso. Automatização de tarefas, como a gente já falou, no sentido de executar, inclusive, interações com sistemas de retaguarda, geração de um pedido de férias, liberação de acesso a um diretório da sua rede, negociações financeiras, captação de intenção de compra de um cliente num certo aspecto, execução de campanhas de pré-venda e pós-venda, atendimento, saneamento de cadastros como um subproduto, muitas vezes, de uma conversa. Eu posso atender um cliente numa negociação de uma compra, uma negociação financeira, e ao final do meu script, engajar nesse script mais uma tarefa, que é um saneamento do meu cadastro, confirmando algum dado desse cliente. Vamos lembrar que nós estamos num ambiente virtual, onde o TMA e o TME já não é mais uma preocupação. Nosso robô vai ter um tempo médio de espera de 0 em todas as conversas. Você nunca vai ter um cliente esperando para ser atendido. Você nunca vai ter filas, você nunca vai se preocupar se o cliente anterior está a 5 ou a 10 minutos conversando com o robô, porque ele não está mais gerando um ofensor para a fila de espera. Então, com isso, nós podemos agregar muitos novos recursos e trabalhar com essa nova tecnologia. A gente espera que essa explanação tenha despertado curiosidade para que vocês vejam também disponível no YouTube uma série de vídeos sobre o Service Bot em ação. Ficamos à sua disposição.